Bem-vindo ao canal do Curso Bizu. Aqui você encontra a melhor preparação para a prova de título de especialista em cirurgia vascular. Antes da aula, deixe o seu like e comentário aqui embaixo e siga o canal do YouTube e o nosso perfil no Instagram para não perder nenhuma novidade. Sobre a quantificação da placa. Então, antes de falar sobre NASIT e EXT, ou ECST, depende como é que você fala, eu preciso te falar uma coisa. A gravidade da placa da estenose carotídea, ela não está apenas no grau, na porcentagem de estenose. Se você tem esse conceito, você tem que quebrar isso e mudar, de que existem mais de um critério, além da estenose, falando sobre a gravidade dessa placa. Então não é só a velocidade de pico e a porcentagem de estenose que vão indicar o procedimento. Esse é sim um critério importantíssimo, mas existem outros, né? Que foi o que a gente falou no começo da aula sobre placas estáveis e placas instáveis. Então existem inúmeros critérios de mau prognóstico das placas que eu vou mostrar aqui na aula. Então a estenose é um deles. Vamos falar sobre ela. Então, quantificação da estenose de placa, né? Dois grandes trials que já estão bem antigos, o NASIT norte-americano e o ECST europeu, quantificaram a porcentagem de estenose através das velocidades das arteriografias, né? Então, vou mostrar aqui para você, ó, a diferença entre eles. De forma geral, o NASIT é o preferido pelo guideline e é o preferido pelo livro. Então, se baseia nele, decora ele, porque as porcentagens do NASIT, elas diferem da do ECST. Só tem um problema em relação ao NASIT: em bulbos dilatados com grande volume de placa, o NASIT pode subestimar a estenose. E aí, nesse caso, é melhor você usar o EXT ou o ECST. Então aqui, ó, os dois. Então lá em cima, no quadrinho, ó, aqui, ó, nesse quadrinho, vamos aprender a calcular o NASIT, se você ainda não sabe. Para calcular tanto o NASIT quanto o ECST, você precisa de 3 critérios apenas, tá? São critérios aqui de diâmetro. Então, o primeiro diâmetro que você precisa, o diâmetro da luz da artéria carótida interna em um território saudável. O diâmetro B, que é o diâmetro da luz da artéria carótida interna no maior ponto de estenose. E o diâmetro C, que é o diâmetro da artéria carótida interna total. Com esses 3 parâmetros aqui, você consegue montar essas formulazinhas de cálculo. Então, o NASIT utiliza a subtração do diâmetro A, que é uma luminografia de um território saudável, menos a luminografia do território mais doente sobre a luminografia do território saudável. Então, é A menos B sobre A. E o ECST faz a inversão. Ele utiliza lá o diâmetro maior da artéria carótida interna, subtraído pelo diâmetro da luz no maior ponto de estenose, sobre o diâmetro total da artéria carótida interna. São duas formas diferentes de calcular a estenose que vão levar a critérios de porcentagens diferentes. O que a gente falou? Que a gente ia preferir, por causa da referência, o cálculo do NASIT, né? E aí você vai memorizar aqui, ó, que 60% de estenose no NASIT corresponde a 80% de estenose do ECST. Então, se alguém te fala assim, esta carótida tem 60% de estenose, o que você tem que falar? Qual foi o critério que você utilizou, né? Porque olha só a diferença. Se você pega aqui um ECST de 60%, olha a estenose do NASIT. É um pouquinho mais baixo que 40%, entendeu? Então, a primeira coisa que você tem que saber é qual foi o critério utilizado para o cálculo, né? Aqui, ó, feito o cálculo pela arteriografia carotídea, né? Agora, observa que se você for fazer o cálculo do ECST pela arteriografia, você tem dificuldade de realmente saber qual que é o diâmetro da carótida total, não só da luminografia. Então, se você não tem esse conceito, anota aí rapidinho, tá? É amplamente difundido, não precisa nem fazer print aqui. Então, esse aqui é o cálculo da estenose. Outros fatores devem ser considerados, além da porcentagem de estenose carotídea, para você quantificar a gravidade da placa. Então, a gente falou sobre porcentagem de estenose. Vamos ver os outros, né?
Com alguns critérios, você vai conseguir definir se esse paciente é sintomático ou assintomático. Lembra que eu te falei no início da aula que não é porque o paciente não apresentou um sintoma neurológico clínico que ele é categorizado como assintomático. É muito mais amplo do que isso, né? Características de instabilidade da placa, isso aqui você precisa conhecer e você vai saber como defini-las por algum exame de imagem complementar. A angiotomografia, a angiorressonância e a ecografia vascular com Doppler. O que é critério de instabilidade de placa? É isso aqui, ó, que eu reuni nessa bolinha aqui, florzinha. Então vamos lá. Instabilidade de placa do ateroma. Começando aqui em cima. Estresse de cisalhamento, estresse oxidativo, ação inflamatória da qual o paciente é submetido, volume de massa de placa em porcentagem de estenose, se a placa tem hemorragia, se a placa tem uma capa de fibrose afilada, se tem crescimento excêntrico progressivo. Todos esses critérios são critérios que levam uma placa a se tornar instáveis, né? Tem alguns que são mais quantitativos e tem uns que são mais qualitativos, né? Por exemplo, se o paciente tem uma placa e ele é um grande tabagista, isso leva a ter um critério de instabilidade de placa. Isso indica cirurgia? Não. São inúmeros critérios que somados vão indicar o procedimento, né? Por exemplo, volume de massa de placa ou crescimento excêntrico, crescimento progressivo em ultrassons seriados. Esse aqui, ó, visualizado em angiorressonância. É um paciente que tem uma placa de moderado tamanho, mas ela tem um conteúdo lipídico e hemorrágico, com uma capa fibrótica afilada. Você acha que essa capa rompe ou não rompe? Com certeza rompe. Então não é só a estenose que vai definir se esse paciente deve ser abordado ou não. Isso era sobre placa. Agora sobre paciente. Como é que a gente define quem é assintomático e quem é sintomático? Só pelo quadro clínico? Não é assim que a gente define, né? Tem alguns outros critérios. Em relação ao quadro clínico, ele tem uma definição própria sobre sintomas. Dá uma olhada aqui, ó. É assintomático o paciente portador de estenose carotídea extracraniana maior que 50%, sem evidência de ateroembolismo clínico ou radiológico no período de 6 meses. Então essa aqui é uma definição, essa definição é estática, não tem como mudar. Esse paciente é definido como assintomático. Então ele tem a estenose carotídea documentada e ele não tem evidência de um evento neurológico, nem clínico, nem radiológico, no intervalo de 6 meses. Se ele tem um evento neurológico há 8 meses atrás, a doença estabilizou, está estável, ele é assintomático. E o sintomático é o inverso, né? Então ele tem a estenose carotídea documentada e ele tem um episódio de ateroembolismo clínico ou radiológico. Então ou ele fez um AVC, um AIT, isso está documentado, ou você fez uma angiorressô e ele tem uma mudança da imagem lá. Na angiorressô em 6 meses, ele apresentou um ponto isquêmico. Ou seja, mesmo que ele não tenha demonstrado clinicamente, ele é sintomático carotídeo.